noite, Senhor, oferecer um culto, ó Pai, de adoração ao Senhor. Sim, estamos aqui para ouvir a Tua voz, mas também para Te louvar. Pai, continue falando conosco, continue falando, ó Deus, ao coração dos nossos filhos. Nós oramos, ó Deus, porque é em Ti que temos refúgio, é em Ti, ó Deus, que temos esperança, e o Senhor, ó Deus, é o nosso Pai, é o Paizinho que nos ama. Paizinho, em nome de Jesus Cristo, que tudo que acontecer aqui seja para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus Cristo, amém. Amados, Deus é um Deus maravilhoso, e como sabemos, Ele fez a família, e como Ele fez a família, é claro que Ele mostrou ali como cada um na família deve ali ter o seu papel. Mas eu acho interessante quando Deus fala aos nossos filhos, e é uma responsabilidade toda nossa, quando em Deuteronômio, capítulo 6, do verso 6 a 7, diz assim a palavra de Deus: versículos 6 a 7. Guarda sempre no coração as palavras que hoje eu lhe dou, repite-as com frequência a seus filhos, converse a respeito delas, quando estiver em casa, quando estiver caminhando, quando se deitar e quando se levantar. Ainda vamos continuar aqui. Amarre-as nas mãos e prende-as à testa como lembrança. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Aqui é a maneira de conduzirmos os nossos filhos na palavra do Senhor, amém? E diante dessa palavra, nós queremos louvar o nosso Deus. Eu convido aqueles que puderem assim, ficar de pé e todos louvar e adorar o nosso Senhor, nosso irmão reverendo Luiz. Amém. A graça e a paz. Que nessa noite você tenha um coração grato a Deus. Gratidão é reconhecer tudo que Deus é e tudo que Ele faz, as bênçãos que Deus tem derramado sobre a sua vida. Os nossos filhos são bênção de Deus, amém? Então vamos agradecer a Deus pela vida deles, pela condição que Ele nos deu de criá-los, colocá-lo numa escola que professa o nome do Senhor, aprendendo a palavra do Senhor, e por tantas outras bênçãos que Deus tem derramado sobre a sua vida. Agradeça ao Senhor nesse momento. Agradeça ao Senhor. Como expressar minha gratidão? Posso até contar alguma missão que vai acabar mais rápido. Então agradeça. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é aleluia, aleluia. Sei que é simples para o rei, mas não tenho nada além de coração cantando aleluia, aleluia.
Nós agradecemos ao Senhor porque Ele é maravilhoso, pela obra de Cristo por nós, e que você possa nesse momento agradecer ao Senhor também. Vamos cantar mais uma canção louvando ao Senhor, que você possa entregar a sua vida aos pés da cruz. Ao Senhor nesse momento, feche seus olhos, louve ao Senhor, agradeça a Ele por tudo que Ele é, por tudo que Ele faz, exalte o Senhor nesse momento. Pai, nós te damos graças, Senhor, pelo teu grande amor, por tua graça, Deus, que é nova e se renova todas as manhãs, todos os dias. Tua misericórdia, Deus, que é a causa de não sermos consumidos. E nós estamos aqui, ó Pai, tão somente pela graça do Senhor, que não apenas nos salvou, mas também nos sustenta todos os dias.
Obrigado, Pai, pelo teu grande amor. E agora, Pai, pedimos que o Senhor fale aos nossos corações. Fala com cada família aqui, Pai, aquilo que o Senhor tem preparado para nós, para nos edificar nessa noite. Edifica o teu povo, a tua igreja. Famílias aqui, Pai, que possam entender a tua mensagem, o teu propósito. E que o Senhor, Pai, derrame bênçãos sem medidas sobre a vida do teu povo. Oramos com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Poder sentar. Antes de passar para o nosso preletor, temos dois avisos. Primeiro, que o nosso 9º ano, os alunos estão aí vendendo pães. Então você fique à vontade aí para participar, comprando aí os pães para a formatura. Também você, pai de 6º a 9º ano, você, pai de alunos do 6º ao 9º ano, você pode ali na entrada dar o seu nome, porque a participação dos pais hoje para alunos de 6º a 9º ano está valendo 1000 pontos no nosso aplicativo Esforce. É um aplicativo onde eles, quanto mais pontos eles ganham premiações, prêmios mesmo. E hoje a presença do pai, então não deixe de anotar lá, que o seu filho falar: você foi e não anotou, pai, perdi 1000 pontos. Então você, pai de alunos de 6º ao 9º ano. Convidar aqui o nosso irmão preletor dessa noite, o reverendo Tiago Henrique da Silva. Podem aplaudir. Seja bem-vindo, pastor. Deus abençoe e continue usando o senhor. Boa noite a todos. De todos bem-vindos mais uma vez. Eu sou muito alegria, o prazer estar aqui com vocês, poder compartilhar um tema tão rico como autoridade paternal, maternal, também amor desordenado ou ordenado, e educação escolar, que é uma coisa que eu gosto muito, né? Então, é um grande prazer estar aqui, poder compartilhar esse tema, poder falar ao coração de vocês. Espero que seja uma grande bênção para todos nós, para que nós possamos então entender aquilo que Deus tem para a nossa vida. Antes de me apresentar, eu gostaria que você, se você tiver no seu celular ou abrir a sua Bíblia em Mateus 22, vai ser um dos textos que nós vamos trabalhar aqui essa noite. Mateus capítulo 22, eu vou ler, depois eu me apresento aqui. Versículo 37 diz assim, de Mateus capítulo 22. Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Vamos orar mais uma vez, pedir a Deus que nos dê graça nessa noite, para que nós possamos então tratar desse tema com temor e também com reverência. Deus, obrigado pela sua graça, obrigado pelo amor do Senhor pela nossa vida, e nós só podemos falar de amor, nós só podemos refletir a respeito disso, porque nós temos o amor do Senhor sobre a nossa vida. Dirija-nos nessa noite com a iluminação do Senhor, com o entendimento da sua palavra, e que sejamos muito mais do que bons ouvintes, mas com o coração disposto a praticar aquilo que o Senhor tem desafiado no nosso coração. Abençoe a cada pai, cada mãe, cada profissional que está aqui, e que nós sejamos inteiramente dirigidos e levados pela graça, pela palavra e pela direção do Senhor. Ajuda-nos a amar os nossos filhos de uma forma ordenada, que primariamente demonstre o nosso amor pelo Senhor. Nós te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. Ok. Então, deixa eu ver se eu vou conseguir mudar aqui. Pronto. Quem sou eu? Olá, eu sou quem? Quem que eu sou? Muito prazer, eu sou o Tiago. Não vou conseguir escutar o nome de cada um que está aqui, mas muito prazer. Eu na verdade não sou paulista, corintiano. Temos corintianos aqui? 3, que bom. A maior torcida do Brasil, 3. Agora eu vou fazer uma pergunta, eu não vou ficar feliz, mas eu vou fazer. Tem flamenguista aqui? Poucos? Como assim? Vasco? Pode falar, a gente não vai te zoar não.
Pode levantar a sua mão. Prometemos. Tem vascaínos aqui? Você tem cara de vascaíno, cara. Ah, tem um vascaíno lá? Ó, está toda a torcida do Vasco aqui. Tô brincando, respeito ao seu time, tá? Onde eu tô mesmo? No time, tô no time, né? Vasco, enfim, eu sou paulista, mas moro em Brasília há 2 anos e meio, mudei com a minha família, sou casado há 14 anos com uma mulher muito bonita, a foto dela não tá ali, mas depois eu mostro para vocês. Ah, não vai dar para mostrar, porque eu achei que ia ficar aqui, mas não vou. Casado com Luana, nós temos 2 filhos, Felipe de 11 anos e Pedro de 8 anos, tá? Então nós temos 2 filhos, sou casado há 14 anos e hoje sou pastor auxiliar na Igreja Presbiteriana Nacional em Brasília, tá? Então, só para você entender um pouquinho quem que é que está falando com você aqui, isso é importante, mas não é o mais importante, porque nós ouvimos a palavra, mas eu só quero me apresentar para você, tá bom? Então, eu sou palestrante e faço parte da ABCB, já ouviram falar da ABCB? Associação Brasileira de Conselheiros Bíblicos? Já ouviram falar? Então, sou professor e palestrante e conselheiro, faço parte do Conselho Internacional de Conselheiros Bíblicos e sou bacharel em Teologia, licenciado em Letras e as outras formações, mas principalmente na área de aconselhamento bíblico, né? E hoje então sou pastor da Igreja Nacional, Presbiteriana Nacional, como pastor auxiliar lá há 2 anos e meio, então o tempo que eu estou em Brasília, tá? Então o que nós vamos falar um pouquinho aqui é uma vivência particular, tenho meus 2 filhos, que trabalho com eles questões, como pai também particular com relação ao coração, e unindo 2 coisas importantes, que é o modo em que nós educamos nossos filhos e o modo em que nós dirigimos pedagogicamente os nossos filhos em parceria com a escola. Então isso é muito importante. Então o tema da palestra tem exatamente a ver com o fato de amores desordenados, como que isso impacta a vida dos nossos filhos, né? Então você pode voltar só na parte da palestra, no nome da palestra, por favor? Eu não estou conseguindo voltar aqui, mas acho que vocês podem me ajudar aí. Lá na primeira página, tá? Para a gente poder entender um pouquinho. Ah, ok, obrigado. Eu quero conceituar. Então, o tema da nossa palestra é: meus filhos, minhas regras, como o amor desordenado afeta a educação escolar. E esse é um tema muito importante. Por quê? Porque o modo em que nós conduzimos nossos filhos, ensinamos eles, com relação ao relacionamento dele com a escola, ao relacionamento dele com a rotina, com as tarefas, e o nosso relacionamento com os nossos filhos, isso tem um grande impacto na vida deles. Só que não dá para falar sobre educação, não dá para falar sobre rotina, sem primeiro falar sobre amor. Porque, resumidamente, quando Deus nos criou, desde o Éden, em Adão e Eva, Deus criou Adão e Eva, Ele criou o ser humano para uma inclinação para Ele mesmo, para adorar a Deus. E nós podemos resumir isso dizendo que o homem foi criado para, primeiro de tudo, amar a Deus, não é isso? Nós lemos o texto. Qual o grande mandamento? Amarás ao Senhor, teu Deus, e depois você faz o quê? O problema sou eu então. Pode ser, o problema é a pecinha. Aí agora vai, ó. E a grande questão é como que nós trabalhamos o fato de que nós aprendemos e fomos criados para o amor, fomos criados para amar a Deus. Mas como tudo nessa vida, depois de Gênesis 3, da queda, se torna desordenado, uma das coisas que nós fazemos de forma desordenada é amar, inclusive a quem é o objeto natural do nosso amor, como os nossos filhos, marido, esposa, pessoas a quem amamos. Então tratar desse tema é muito importante. Agora, vê se você concorda comigo numa coisa que eu vou dizer aqui. Nós vivemos em tempos que o amor pelos filhos, ele é exaltado como uma virtude máxima da vida, não é assim? Então um bom pai, uma boa mãe, é aquele que ama o seu filho o tempo todo, é aquele que se dedica ao seu filho. Só que nós temos um problema com relação a isso. Existe o ensino geral de que cuidar dos filhos, participar da vida dos filhos, é uma virtude máxima da vida dos pais, porque normalmente a gente sempre faz um questionamento de pai presente ou mãe presente, pai que participa, não é isso? Só que tem um problema com relação a isso. Qual é o problema? Não em participar, mas em definir coisas, porque no envolvimento na vida dos filhos, nós podemos fazer isso em grande escala, mas com um problema de definição sobre amor, como amamos e como devemos amar. Esse é um problema.
Quer dizer, nem todo o tempo investido, nem todo o que é feito, às vezes, é feito de uma forma ordenada. Então a Escritura, por exemplo, a palavra de Deus nos alerta com relação a isso, nos mostra o fato de que o amor deve ser ordenado, porque Deus nos dá uma ordem para esse amor. Primeiro eu amo a Deus e depois eu amo outras pessoas. Não é isso que o texto está dizendo? O grande mandamento é o que? Amarás ao Senhor teu Deus. E aí ele fala sobre toda a estrutura do ser humano, alma, ele vai falar sobre coração, alma e entendimento e força. Você ama a Deus com tudo que você é, e ao amar a Deus com tudo que você é, você então ama outras pessoas. O grande problema é que às vezes essa ordem ela é mudada. E quando essa ordem é mudada, o que acontece é que o amor que nós colocamos, ou fazemos, ou temos, ou sentimos pelos nossos filhos, ele não é um amor que forma, ele é um amor que deforma. Entendeu aqui a perspectiva? Quer dizer, se eu não tenho um conceito correto de amor, de quem eu devo amar, da intensidade que eu devo amar, o meu amor não vai formar, porque ele é um amor desordenado, ele vai deformar. Ele vai criar situações e perspectivas e uma cosmovisão e uma inclinação nos meus filhos, não de uma forma ordenada. Só para a gente poder parar para pensar um pouquinho, naquela primeira frase que tem na palestra, que é o título da palestra, meus filhos, minhas regras, eu quero pensar em duas coisas que eu coloquei para vocês aqui. Primeiro, quando nós pensamos sobre isso, eu quero mostrar para você como que isso se revela no dia a dia, no modo em que nós nos relacionamos educacionalmente com os nossos filhos. Primeiro, quando a gente fala assim, meus filhos, minhas regras, nós estamos dizendo sobre uma centralidade equivocada dos filhos, onde eles então acabam se tornando o centro da vida familiar, e isso é um amor desordenado. O outro aspecto é o autoritarismo disfarçado por zelo, porque às vezes há uma grande imposição de autoridade, mas que na verdade não exerce corretamente. Tem um grande zelo, mas não uma grande influência discipuladora, mas autoritária. Ou seja, o amor também acaba sendo desordenado. Então, entender essa perspectiva, e entender que o modo em que eu me relaciono com os meus filhos, vai ter um impacto muito importante na vida deles. E lembrando que você e eu, como pai, como mãe, Deus nos chamou para um propósito específico. Deus nos chamou para discipular os nossos filhos. E esse discipulado com os nossos filhos tem que ser proporcional àquilo que a palavra de Deus ensina a respeito de quem Deus é, e de quem os nossos filhos são, e de quem nós somos. Então, quando isso bagunça nos nossos relacionamentos, nós não discipulamos de forma correta. Nós discipulamos, mais uma vez, impondo ou colocando sobre os nossos filhos um amor desordenado. O amor, ele é uma virtude essencial, tá? O amor, ele tem essa perspectiva. O amor, ele é uma virtude essencial. Só que quando ele é mal direcionado ou mal orientado, ele se torna então um conceito, ou se torna uma desordem e uma destruição, tá? Biblicamente, o amor que começa a ser ordenado, ele deve primariamente estar subordinado à glória de Deus. O amor desordenado é o que coloca as pessoas, desejo, relacionamentos em lugar que primariamente pertence exclusivamente a Deus. É esse o início do amor desordenado. Em Deuteronômio, que foi lido aqui pelo pastor no início, Moisés fala que nós devemos amar a Deus, e amando a Deus, vamos ensinar os nossos filhos sobre amar a Deus. Ou seja, é um efeito cascata, como diz uma autora. É um efeito em que eu amo a Deus, e o fato de amar a Deus, eu vou amar corretamente os meus filhos. Então, o amor desordenado, ele começa então pela perspectiva e pela base de que Deus não está no lugar correto da minha vida, em que eu estou trocando o amor exclusivo a Deus e para a glória dele, para coisas, ou até mesmo pelos meus filhos, né?
Então, quando esse mandamento é desobedecido sobre o amar a Deus, outros amores tomam o trono do nosso coração. E isso é uma realidade, porque você e eu, nós temos uma tendência muito grande. Eu sou pai, eu tenho 2 meninos, a bochechinha deles fofinha, né? Aquela, faz bagunça como toda criança também, né? Faz bagunça e briga, e não é isso? Quem tem filho sabe disso, né? Mas quando alguém mexe com o nosso filho, é meio, né? Alguém na escola, você ficou sabendo que um outro menino na escola bateu no seu filho. Qual que é a sua reação primária? Pode falar, eu não vou te prender. Nem posso. Qual que é a sua reação? Seu filho chega em casa e diz assim: pai, mãe, fulano me bateu. Você, pode ser que eu esteja errado, você me corrija, porque eu não te conheço, tá? Eu vou dizer por mim. A minha primeira reação é: onde esse menino mora? Não é assim, às vezes? Vocês estão dando risada assim de canto, pode dar, ninguém vai julgar vocês hoje, tá? Não é assim? Bateu no meu filho, onde ele mora, esse menino, que eu quero lá conversar com, né? Não é assim? A gente já tem um ímpeto de não ouvir nada, de não perceber. Por quê? Porque bateu no meu filho, então é o quê? Eu preciso resolver isso daqui. Só que a gente não vai muito além, às vezes, pela perspectiva que nós temos equivocada sobre a vivência da criança, o relacionamento na escola e por aí vai. Talvez a gente sente e diga assim: tá, mas o que aconteceu? Me conte o que aconteceu. Não, a autojustiça, ela acaba sempre vindo antes do que a anamnese, do que as perguntas, não é assim? Por quê? Porque ninguém pode tocar no meu filho, afinal de contas eu tenho, né, que protegê-lo, que guardá-lo e tudo mais. Veja bem, esse movimento, ele é correto, só que ele pode revelar questões mais profundas do nosso coração, sobre onde estamos colocando os nossos filhos, né? Tem um autor que ele diz uma coisa interessante, ele fala assim que toda a criação tem em seu propósito glorificar a Deus, e quando esse fim é perdido, tudo se desorganiza, tudo fica desorganizado, tudo se perde, tudo perde o fio da meada, quando Deus não é o centro da vida, né? Pais que amam mais seus filhos do que a Deus, tornam-se injustos com Deus e nocivos aos seus filhos. É forte essa frase, não é? Mas é uma realidade, porque se eu não amo a Deus primariamente, como que eu vou educar o meu filho numa perspectiva correta sobre o modo em que ele também deve amar a Deus? Quando amamos demais o que é menos, acabamos amando mais, acabamos, né, amando mal até o que é mais. Ou seja, se os nossos filhos são o centro da nossa vida, e nós amamos eles desordenadamente, então nós vamos amá-los mais do que ao próprio Deus, e assim ter atitudes corriqueiras e diárias e assuntos escolares em que acaba atrapalhando com relação à vivência dos nossos filhos. Esse amor desordenado pelos pais com relação aos filhos, eles se manifestam de algumas formas. A gente vai ampliar um pouquinho mais isso depois, mas só para você poder entender. Eles não toleram ver os filhos frustrados. O filho não pode ficar frustrado, não pode chorar, não pode ter frustração. Logo, os pais querem a todo custo aliviar a frustração dos seus filhos, lembrando que isso é impossível. Frustração faz parte do modo em que Deus treina o nosso caráter. Me diga um personagem bíblico que você conta lá para os seus filhos também, que não teve frustração e que aprenderam a confiar em Deus depois. Quantos? Não tem nenhum. Todos tiveram frustrações. Então a idolatria pelos filhos, o amor desordenado, faz com que nós batalhemos o tempo todo para não ver os nossos filhos frustrados. Eles não podem ficar frustrados, eles não podem lidar com frustração. Então nós corremos e fazemos tudo o que for possível para que eles sempre se sintam bem. É um modo que se manifesta. O outro é ignorar os pecados dos filhos, né? Eu acho interessante assim que eu trabalhei em escola, fui capelão em escola durante um tempo, e os pais, eles chegam com muita firmeza para dizer assim: meu filho não mente. Eu falo, não mente, de jeito nenhum. Veja bem, mentem. Até os bons filhos mentem.
Até você mente de vez em quando. Não é assim? Ou omite, que é a mesma coisa. Então assim, o amor desordenado aos filhos faz com que nós enxerguemos ele como perfeitos, como sem erros. Isso dificulta o processo da educação. Por quê? Porque nós podemos exaltar virtudes, não virtudes, mas comportamentos negativos dos nossos filhos. Um outro aspecto também que traz esse amor desordenado é a ideia de que vive muito mais em função do bem-estar dos filhos do que do seu crescimento espiritual, do que sua vida espiritual, tá? E é interessante que pais, nós precisamos todos os dias reordenar o nosso amor, amar os filhos em submissão a Deus, para que nós possamos então guiá-los em direção a Deus e não afastá-los. Todos os dias, você e eu, como pai e como mãe, precisamos clamar a Deus, orar a Deus, pedir a Ele: ordene o meu amor. Tem uma coisa que eu quero contar para vocês. Quando eu fui ter filho, minha esposa e eu, nós decidimos ter o nosso primeiro filho, Felipe. Nós fizemos uma oração a Deus. Eu fazia 2 orações a Deus. A primeira era: Deus, por favor, que ele durma a noite toda. Eu orava todo dia pedindo isso. Deus, que ele não tenha cólica. Ele nasceu e teve o quê? Cólica. Normal, natural da vida. E a segunda oração que eu fazia junto com a minha esposa é exatamente o seguinte: Senhor, não nos deixe amar mais os nossos filhos do que o Senhor. Não nos deixe amar mais os nossos filhos. Por quê? Porque se eu amar mais o meu filho, eu não vou poder educá-lo corretamente. Eu não vou poder amá-lo corretamente. Eu não vou poder dirigi-lo no conhecimento do Senhor corretamente. Por quê? Eu estarei cego com relação à realidade de quem Ele é e de quem o Senhor é. E eu vou tomar decisões erradas na minha vida, como Eli fez lá no texto. Ele não repreendia seus filhos, ele não reprovou seus filhos quando eles pecavam contra Deus, por causa do seu amor desordenado. Então é uma oração que a gente sempre fazia, pedindo a Deus com relação a isso. Então nós precisamos ter consciência, e para tratar desse tema, não é só apontar lá, mas começa aqui. Porque quando eu preparei isso, eu fiz várias reflexões sobre o modo em que eu amo os meus filhos desordenadamente no dia a dia. Então começa com o fato de que, como eu estou amando verdadeiramente? E olha só que interessante, isso aqui é muito legal. Não começa com a avaliação de como eu amo meu filho, começa com uma outra avaliação. Qual é? Como eu estou amando a Deus, exatamente. Vocês pegaram muito bem a ideia. Não começa essa palestra para olhar assim: será que eu estou amando meu filho? Não, a primeira pergunta é: eu estou amando a Deus? Será que eu estou amando a Deus suficientemente para poder amar qualquer pessoa que esteja à minha volta, principalmente falando aqui da nossa perspectiva, o quê? Os nossos filhos. É aí que começa a nossa reflexão. A reflexão do fato de que o nosso coração é tendencioso a amar muito mais coisas e pessoas do que o próprio Deus. O amor ordenado e o amor desordenado é muito mais do que um comportamento ruim, mas mostra uma expressão do coração, a perspectiva da adoração. Amar mais o filho do que se ama a Deus é um desvio que trará frutos amargos para a sua vida, e para a minha vida também, se assim eu fizer. Por quê? Estou trocando, mesmo que seja um filho tão amado, a criatura no lugar do Criador, mesmo que eu ame, mesmo que seja parte de mim. Mateus 10:37 diz assim: aquele que ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. É isso que o Senhor está dizendo. Então esse tipo de amor que o mundo fala, que as pessoas dizem como uma virtude máxima de tudo que você é, tudo que você tem, você impõe sobre a vida dos seus filhos para mostrar para eles o quanto você os ama, não é um amor bíblico. Porque o amor bíblico, que exige inteireza de tudo que você é, só deve ser levado e direcionado para uma pessoa. E quem é essa pessoa? Deus. Você não tem outro lugar da Bíblia que se pede para amar de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, de toda a tua força,
qualquer outra pessoa que não seja o próprio Deus. Então qualquer pessoa que nós amemos, nesse nível que a Bíblia pede para amarmos a Deus, nós estamos trocando a criatura, colocando no lugar do Criador. Por isso que Mateus diz para a gente: se você amar mais o seu filho, a sua filha, a sua mãe, você não é digno de mim. Então esse é um texto que nos lembra essa perspectiva de como nós devemos então amar os nossos filhos. E é interessante que o coração é a fonte de toda a orientação parental. O que isso significa? Os pais, você e eu, nós nunca somos neutros. Nós disciplinamos nossos filhos a partir daquilo que nós cremos, que nós tememos e que nós desejamos. Não é assim? Quando você procurou uma escola para colocar o seu filho aqui, qual foi o primeiro critério que você pensou? Qual foi? Pode falar. Uma escola cristã, quer mais? Uma escola. Por quê? Porque você tem uma perspectiva de crença, você tem uma perspectiva moral, você pensou em que contexto os seus filhos deveriam ser expostos durante a vida escolar deles. Ou seja, nós educamos nossos filhos e dirigimos eles não só com uma questão disciplinar, mas é com uma questão do nosso coração, daquilo que nós acreditamos, daquilo que nós cremos, daquilo que nós temos convicção, é o modo em que nós educamos nossos filhos. Ou seja, não há neutralidade nesse aspecto. Quer dizer, então o fato de ter essa perspectiva do coração deve entender, ou deve trazer o entendimento para nós, que se o modo que eu educo o meu filho é um reflexo do meu coração. A educação que eu dou para o meu filho fala muito mais sobre mim do que sobre ele. Entende? Fala muito mais sobre o que eu acredito do que o que ele está recebendo, que é importante. Ou seja, mais uma vez, a Bíblia nos ensinando essa perspectiva, né, dentro da ideia do que o Senhor está falando, no modo em que devemos primariamente olhar para o nosso coração. Então, o que eu quero dizer para você até agora? Eu quero dizer que o amor desordenado não começa olhando pelo modo que você ama o seu filho, mas pelo modo que você ama a Deus. Ok, isso é importante. Agora, um segundo momento que eu quero trazer para vocês é que nós temos também uma perspectiva histórica que acontece dentro da ideia pedagógica, que também influencia e tem influenciado muitas famílias com relação a isso. Por exemplo, desde os tempos de Israel, isso é importante entender, a educação ela era teocêntrica. O que isso significa, né? Ela era teocêntrica e doméstica, né? Ou seja, tinham mestres que ensinavam ali, mas a perspectiva de todo o povo era uma perspectiva divina. Eles faziam para Deus, para o Senhor. Por isso, teocêntrica, né? Deuteronômio fala a respeito disso. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos. Inculcar é afiar a mente, a ideia do verbo de afiar no hebraico, tá? Na reforma protestante, que nós temos herança nisso, Lutero, Calvino, eles insistiram na responsabilidade familiar e na responsabilidade comunitária com relação à educação das crianças, da formação cristã. Então, outros catecismos, como Heimbert e o próprio catecismo de Westminster, são evidências desse modelo entre igreja, entre escola e lar, aquilo que é vivido aqui. Isso é um conceito de herança da reforma. Agora, o que acontece? Por que eu estou dizendo isso? Porque sempre se teve a ideia de que educamos para Deus, a família é responsável por isso e a escola é uma parceira nisso. Porque veja bem, se eu educo o meu filho e educar o meu filho é uma perspectiva de crença pessoal, eu tenho que ser o primeiro responsável no modo que eu educo os meus filhos e que tipo de educação que eles recebem. Por isso a ideia de a família, né, o Deus obviamente, família e a comunidade como algo de auxílio para essas famílias que têm uma perspectiva correta sobre a educação dos seus filhos. Por que isso é importante entender? Porque quando chega a era do modernismo, isso tem um avanço muito grande, muito importante na história da educação.
por exemplo, o iluminismo ou o romantismo, né, especialmente de um autor chamado Rousseau. Já ouviram falar disso, né? Exatamente. A visão bíblica do ser humano como pecador, ela foi substituída, tá? Isso é importante entender, por uma noção otimista e autônoma do indivíduo. Então agora esse indivíduo não é mais pecador, vamos ser otimistas com ele, e ele também tem a perspectiva de ser autônomo, né? E Rousseau, por exemplo, defendia que a criança era pura por natureza e que a sociedade era a fonte da corrupção dessa criança. Por que eu estou dizendo isso? Porque isso tem um impacto hoje no modo em que nós enxergamos nossos filhos. Calma que você vai entender daqui a pouco, tá? Então essa visão afasta a ideia do pecado, dos problemas, da deformidade da criança com relação ao seu coração e traz a necessidade então muito mais de uma correção de autoridade do que de coração. Isso é um aspecto importante, tá? Então a disciplina, ela foi abandonada e começou a se chamar de expressão livre, ou seja, agora ela pode se expressar, porque ela é alguém livre nesse sentido. A autoridade, ela também foi questionada em todas as suas formas, e aí o que acontece? Depois da era moderna, a visão dos pais, a visão do professor, e a visão até mesmo do próprio Deus, passa a ser vista muito mais como opressores, do que uma perspectiva de construção na vida da criança. Ou seja, na visão modernista, os papéis começam a ser corrompidos sobre quem é Deus, porque agora o que não se pode provar debaixo da ciência não é relevante, ou seja, fé. A autoridade dos pais é questionada, e também uma perspectiva dos próprios profissionais, como os professores, por exemplo. Então a educação, ela passa a adotar a partir daí um paradigma que antes era centrada em Deus, na família e na comunidade, agora passa a ser inteiramente centrada em quem? Na criança. Nós temos a LDB, por exemplo, e outros textos que toda a educação é centrada em quem? Na criança. A criança é o objeto exaltado nessa literatura, muito mais do que o professor, muito mais do que a família. Então o que acontece? Tem um autor chamado John Dewey, ele é um educador cristão muito famoso e progressista, por exemplo, e ele diz uma coisa interessante. Ele fala assim nessa época: a escola deve ser uma extensão da vida, não uma preparação para ela. Isso é perigoso, essa frase, porque muda o conceito de escola. Por que eu estou dizendo tudo isso? Vou chegar lá daqui a pouco, para você poder entender. Então, nesse processo, olha o que acontece: o papel da escola foi secularizado e o papel da família foi relativizado, porque se perdem as duas autoridades. A educação moral passa a ser vista como objetiva, tá? E as virtudes bíblicas, como obediência, honra, passa a ser subjetivo também. Então, o que acontece aqui? Pais passaram a partir daí exigir da escola aquilo que deixaram de cultivar em casa. A escola virou um palco de disputa de autoridade fragilizada nesse contexto. Ou seja, esse processo histórico confunde e traz um grande problema para a gente com relação a quem é a autoridade, como eu exerço a autoridade, qual o papel da escola e qual é o papel dos pais na educação dos seus filhos. E você tem um problema histórico, você tem um problema de coração, do amor desordenado, e você tem algo que se revela muito mais intensamente nesse contexto. Então hoje, a grande pergunta que nós podemos fazer dentro de uma perspectiva educacional é: qual é a minha responsabilidade como pai na educação dos meus filhos? É pagar a mensalidade da escola? É bom também pagar, não é assim? Cadê o financeiro? É feliz, não é? Mas não é só isso, é muito mais do que isso. E nós passamos como pais, às vezes, a escolher escolas pelos princípios que ela tem. Ótimo, é isso, tem que ser. Mas ela não cumpre o papel, todo o papel, porque esse papel não é da escola, é de quem? É dos pais, exatamente. E o que tem isso a ver com amor desordenado? Porque esse fato histórico aumenta e torna exacerbado o modo em que nós pais educamos nossos filhos e nos relacionamos com a escola. De que maneira? A gente vai trabalhar um pouquinho, alguns aspectos daquilo que demonstra. Então,
como o amor desordenado, junto com a questão histórica, afeta a educação familiar. Primeiro, a educação escolar, né? A rejeição da autoridade do professor. Quem é o professor? Qual o papel dele na vida de uma criança? Como que a criança enxerga o seu professor? Isso está relacionado inteiramente com o modo que o pai ensina, e os pais ensinam seus filhos a verem autoridades. Por exemplo, Romanos capítulo 13 fala que Deus colocou as autoridades como um bem para a sociedade, é ou não é? Romanos 13. Agora, se eu tenho um ranço com o professor, porque ele chamou a atenção do meu filho, ele não é mais autoridade do meu filho, ele é o quê? Ele é alguém com quem eu tenho que brigar para ele tratar bem meu filho. Ou seja, perdemos a perspectiva. O amor desordenado faz com que eu não ensine o meu filho que o professor, ele é uma autoridade baseada em Romanos 13 na vida dele, e que ainda que o professor cometa um erro numa intervenção, porque professor, vou falar uma coisa para vocês, não sei se vocês sabem, não vamos falar muito alto para o professor não ficar ouvindo. Professor não é perfeito. Você sabia disso? Eu também já fiquei bravo com o professor. Eu já fui professor, brigavam comigo também. Uma cadeia com relação a isso, né? Por quê? Porque a gente tem a perspectiva de como a gente quer, idealiza e tudo mais. Então veja bem, até mesmo num erro que o professor comete, meu filho não tem autoridade suficiente para questioná-lo de igual para igual, porque em sala de aula ele é autoridade na vida do meu filho. Romanos 13 é muito claro sobre isso. Então, se eu amo meu filho desordenadamente, eu vou dizer para ele: volta lá e fala assim para a professora. O pai mandou você falar assim, a mãe mandou você falar assim. Eu vou ensinar meu filho que ele deve exercer autoridade sobre o professor, e não ao contrário. Isso é amor desordenado. É a manifestação de um fato histórico na educação, junto com amor desordenado. Outra coisa, baixa tolerância à frustração. O que isso significa? O amor desordenado pelos pais mostra o fato de que crianças, né, tudo que contraria seu desejo é interpretado como opressão ao seu filho, ou sofrimento para o seu filho. Então, as reclamações comuns que vocês podem pensar, que nós fazemos como pais, a pergunta é: eu ensino meu filho a lidar com as frustrações da vida biblicamente, buscando corretamente onde ele deve colocar o seu coração de modo primário, e onde deve ser? Onde? Em Deus. Se o meu coração está frustrado, eu faço o quê? Eu oro ao Senhor. Agora a pergunta é: você ora ao Senhor quando está frustrado? Lembre-se, educação é uma cascata daquilo que você acredita. E se você acredita que Deus é aquele que lida com as frustrações e nos dá graça e paz, você vai ensinar o seu filho a fazer isso. Então a perspectiva aqui é muito clara. Nós não queremos que os nossos filhos se fiquem frustrados. Outra coisa é a falta de responsabilidade, o quê? Falta de responsabilidade pessoal. Pais culpam às vezes a escola ou colegas por fracasso dos seus filhos, ou por pecados dos seus filhos. Você quer um exemplo disso? Vou dar um exemplo para você. Eu também faço isso às vezes, tá? Eu estou dando exemplo porque eu estou lembrando de mim, não estou lembrando de vocês, não, nem conheço vocês. Alguém briga com meu filho responde a pessoa. O amigo fala, ele vai lá e responde, né? Eu, tendenciosamente, vou dizer assim: não, fez correto, xingou. Se não tivesse brigado com meu filho não tinha brigado com ele. Veja bem, a Bíblia ensina uma coisa importante para a gente, que ainda que alguém brigue comigo, eu tenho uma responsabilidade pessoal e moral sobre isso. Qual é? A resposta branda desvia o furor. O que depender de vós, tenham paz com todos. Eu vou ensinar o meu filho a lidar biblicamente com isso, mas eu não vou diminuir o fato de que ele também tem uma responsabilidade moral sobre isso, ainda que ele tenha sido primariamente atacado ou então provocado, mas ele tem uma responsabilidade com relação a isso. O amor desordenado vai dizer para o meu filho o seguinte: não, você está certo, faz mesmo, se fizer você faz de novo, tá bom?
porque não leva desaforo para casa não, e vai reclamar com as pessoas. A outra perspectiva também é a questão das relações afetivas. Eu vou dizer uma coisa para vocês, eu atendo muitas crianças durante a semana, né? E eu nunca vi na minha vida, nem na época que eu trabalhava em escola, tantas crianças com questões intensas emocionais. Muitas. Assim, muita criança. E quando você vai ver isso, quando você vai averiguar de onde está acontecendo isso, aonde você sempre chega? Aonde nós chegamos? Os pais. Sempre, 100%, também não vou ser injusto e dizer que é 100%, mas a instabilidade emocional dos filhos está muito relacionada também com a instabilidade emocional dos pais. Ansiosidade, muita criança ansiosa, né? Porque aí a criança vive numa rotina ansiosa da família, aí chega na escola, senta para fazer lição, não vai conseguir. Por quê? Porque está numa rotina ansiosa da família, né? Porque os pais ficam, não, faz isso, não, agora faz isso daqui, a criança não consegue, ela não consegue concentrar na vida, porque ela está sempre num ciclo de vivência ansioso. Então isso também traz uma questão, até mesmo a perspectiva emocional, de não fortalecer a vida emocional dos nossos filhos, para que eles respondam a questões importantes, né? Ou seja, quando um pai e uma mãe sempre toma o lugar do seu filho para resolver as coisas, inclusive na escola, a criança não amadurece. Vou dizer uma coisa para vocês, sabe até que idade vai a adolescência hoje? Alguém sabe? Quanto? 24 anos. Há estudos trazendo questões de que a adolescência vai até 24 anos agora, dos 18 até, aliás, dos 12, 14 até os 24 anos. Quem tem 24 aqui? Você é adolescente ainda. Olha só que coisa legal. Por que isso? Porque biologicamente descobriram alguma coisa de cerebral, alguma coisa assim? O que é? Maturidade emocional. Quer dizer, estão impedidos de viver frustrações pelos pais, estão impedidos de resolver conflitos, e quanto mais isso acontece, menos capazes eles são de viver a vida, de lidar com o chefe, de entrar numa universidade. Você vê, a juventude hoje vai fazer, né, a gente vai prestar vestibular, quase morre do coração, porque não sabe o que quer da vida. Por quê? Porque é sempre a intensidade de vida ou morte, tudo ou nada, sem resolver, sem ter resoluções. Então o amor desordenado aos nossos filhos vai levar com que tudo que eles façam, nós queiramos então fazer por eles, decidir por eles, resolver por eles, e não incentivá-los e treiná-los para que eles resolvam biblicamente. Outra coisa, dificuldade de fazer o quê? Lidar com o quê? Com regras, tá? Crianças criadas sem rotina ou disciplina resistem à organização escolar. Sabia disso, não é? Muito. Então o que isso significa, né, nessa perspectiva? Provérbios 15:5 fala que o insensato despreza a instrução do pai. Ou seja, um amor desordenado pelo meu filho vai fazer com que eu negligencie o discipulado que Deus me chamou para fazer com ele, e deixe ele viver do modo que ele queira viver. Veja bem, o grande problema hoje, um dos grandes problemas da vida escolar de uma criança, é que ela não tem rotina, ela vive no caos, ela acorda, ela não sabe o que ela vai fazer depois, quando vai crescendo vai tendo responsabilidades maiores. Mas muitas crianças vivem sem rotinas nenhuma, e quando elas chegam na escola, ela vai ter uma rotina, chegar, o que tem que fazer, e ela vai querer viver essa rotina? Dificilmente, porque para ela é muito mais prazeroso ser solta do que viver isso daí. O amor desordenado faz com que você e eu não coloquemos rotina para os nossos filhos, não os ensinemos sobre responsabilidade, que cada hora, existe uma ideia na rotina que é muito importante. Olha, isso aqui é uma dica para vocês, não está ali.
Todo ser humano, você e eu, todos nós fomos criados por Deus para viver duas experiências: responsabilidade e prazer, certo? Então, por exemplo, o que você gosta de fazer? O que você gosta de fazer? Assistir TV. Mas dá para assistir TV o dia inteiro? Dá, né? Quiser dá, mas pode, dá? Não, por quê? Porque em algum momento, mesmo que você, segunda-feira, você é professor, segunda-feira, o que você tem que fazer segunda-feira, professor? Vir na aula, né? Aí você vem assim, ai que alegria, segundona, hein? Tá chovendo? Chove bastante tempo aqui? Não sei, não chove? Calor de 200 graus de manhã, assim, ai que delícia, né? Não, aí você vai falar, nossa, professor, pensa que você, pai, também vai trabalhar todo dia feliz? Ai que alegria. Mas você tem o senso e a rotina de, a mesma coisa que estudar, preparar uma aula, prazer e dever. Para a criança fazer essa transposição é difícil para ela, e se ela não tem rotina é pior, porque ela não consegue administrar isso sozinha no início. Por quê? Porque ela não tem maturidade suficiente. Ela quer fazer o quê? Você fala assim, vai fazer lição de casa, só mais 10 minutos. Por que mais 10 minutos? É o prazer. Porque chega na escola, senta, não quer fazer, porque não é prazeroso para ela. E não tem que ser prazeroso, tem que ser responsabilidade. Meu filho fala assim, eu não gosto de estudar. Eu falei, não precisa gostar, só estuda. A gente não tem que fazer que os nossos filhos amem a educação, temos que fazer que eles estudem, tenha responsabilidade. E um amor desordenado não cria rotina para os seus filhos, e isso tem um impacto na vida escolar deles, nas notas, nos trabalhos, nas provas. O estudo em casa é atropelado, estudo em cima da hora, aí desespera o coração da criança, desespera o seu coração, desespera o coração do professor, desespera o coração da humanidade toda. Aí a criança tira a nota baixa, aí tem que recuperar depois. Quer dizer, mas se tivesse rotina, se o seu amor ordenado pelos seus filhos tivesse um envolvimento disciplinar com ele, de dizer, não, vou colocar uma rotina aqui para ele, e vou insistir nisso. Às vezes, isso é responsabilizado ou jogado para quem? Para a escola, mas não é responsabilidade da escola, é sua como pai. Você ensina rotina para o seu filho, e a escola apoia você tendo rotina aqui. É assim que funciona. Outro aspecto aqui, pode mudar para mim, por favor? O outro aspecto que nós temos é expectativas irreais sobre o quê? Sobre a escola. Os pais projetam na escola o papel de formar moral, emocional e espiritualmente os seus filhos, sem que eles mesmos façam o quê? Façam isso em casa. Então o amor desordenado faz com que eu procure uma escola cristã, não para apoiar a educação que eu dou, mas para fazer o meu papel educacional. É diferente, concorda comigo? Uma coisa é eu cumprir o meu papel, chegar para a escola e falar assim, muito obrigado, vocês estão me ajudando a cumprir o papel. Terei até mais moral para chegar e dizer assim, olha, acho que isso daqui, essa instrução aqui não está junto com a instrução que eu dou para os meus filhos lá em casa, biblicamente. Pode até ser assim, mas o amor desordenado coloca sobre a escola, né? Como eu disse, trabalhei numa escola cristã há muito tempo, e os pais tinham a perspectiva, na verdade de uma forma geral, que a escola é um lugar de proteção, que os seus filhos não vão ser expostos às coisas que acontecem lá fora. Isso não é real. Corações pecadores juntos sempre vão viver e exercer as experiências pecadoras. Bênção estar numa escola cristã, isso é muito bom, mas os desafios continuam os mesmos, com intensidades menores talvez, mas a perspectiva é que nós não podemos colocar sobre a escola uma expectativa irreal, em que ela vai educar e moralizar, ou trazer, ou cuidar. Não, sou eu quem faço isso. A escola é uma parceira, porque eu supervisiono, inclusive como pai, o que a escola ensina para os meus filhos. Outra coisa, nós já falamos sobre baixa tolerância à frustração. Número 8, interferência, o quê? Interferência excessiva dos pais. Os pais não permitem que os filhos resolvam conflitos ou assumam consequências, ou então sempre está interferindo
porque quer de um jeito, ou quer que se faça daquele jeito. Isso é um problema do amor desordenado. Outra coisa, validação constante do quê? Do comportamento errado. Pais defendem o filho mediante a evidência de erros e de pecados. Isso é um erro que nós cometemos, porque nós validamos o comportamento pecaminoso dos nossos filhos, ainda mais quando há o quê? Evidência de que ele pecou, evidência de que ele mentiu, evidência de que, mas, mesmo que às vezes isso ocorra, o amor desordenado vai fazer com que eu olhe para o meu filho e não enxergue os pecados dele, os problemas dele, as questões que ele lida. E isso eu posso fazer o quê? Apoiar mais intensamente o modo que ele responde às coisas. Outra coisa, despreparo para o convívio o quê? Coletivo. Isso também traz uma perspectiva do amor desordenado. O que isso significa, tá? Crianças que sempre tiveram preferência no lar, não sabem dividir, esperar, colaborar. Olha só, crianças que são o centro da vida familiar. Deus não criou a família e Ele não projetou a família para os filhos serem o centro da vida familiar. O centro da vida familiar é quem? É Deus. Depois de Deus é quem? Marido e esposa. Na Bíblia, lá em Gênesis, nós temos uma perspectiva de relacionamento que nós chamamos de permanente, aliás, temporário, não, permanente, temporário, permanente. O que é esse aspecto? Relacionamento de Adão e Eva é o quê? Permanente. Deixará o homem, seu pai, sua mãe, se unirá à sua mulher e eles vão se tornar uma só carne. Os filhos saem de casa e se casam e vão viver a vida deles. O meu relacionamento com meu filho é um relacionamento temporário. Por que temporário? Porque ele vai sair um dia de casa, vai formar uma família, vai casar, e esse relacionamento vai ser o quê? Permanente. Ele vai ter filhos, os filhos dele, os meus netos vão ter relacionamento com ele temporário. Vão sair, vão construir uma família e vão ser o quê? Permanente. Veja bem, nós tratamos nossos filhos como se nós estivéssemos num relacionamento permanente com eles. Quando eu falo temporário, não é que você vai abandonar seu filho, não tem nada a ver com isso, mas tem a ver com responsabilidade e vínculo. O meu primeiro vínculo é com a minha esposa e depois com os meus filhos. Por que isso é importante entender? Porque o centro da vida familiar, onde a criança entende que ela não é o rei, a rainha, o príncipe, a princesa, tá? Ela vai entender que primeiro o lugar do reinado só tem um, e é Cristo que reina, tá? O restante não tem, só nas aulas de história, na Inglaterra e no Conde de Fadas. Quem é o rei é Cristo. A partir disso, o relacionamento que vem em sequência, ela tem que entender que o seu relacionamento e o relacionamento, né, marido e mulher, pai e mãe, é mais importante ou é mais intenso do que o relacionamento com ela. Claro que isso é uma construção. Por quê? Porque com o tempo ela vai entender sobre o seu tempo com o seu marido, com a sua esposa, sobre o modo em que você vai dizer assim não para ela, para dizer sim para a sua esposa e para o seu marido, porque é exatamente isso. Então esse convívio familiar coletivo, dela entender quem ela é nesse lugar, que ela não tem as preferências, que ela não vai ter tudo o que quer, ainda que ela peça, ela, não, porque há aqui um princípio, o Senhor, os pais, depois, isso vai fazer o quê? Dar um senso de convívio coletivo mais amadurecido. Ela não vai chegar achando que é dono de todas as coisas. Ela vai entender que existe uma estrutura familiar, e nessa segurança da estrutura familiar, é o que vai exatamente trazer a realidade do convívio para ela, e também da perspectiva em que ela encontre segurança, né? Porque senão o que nós fazemos? Nós formamos pequenos deuses emocionais. Crianças que sempre são adoradas se tornam exigentes, manipuladoras, inseguras. É isso. Ou seja, porque elas se tornam o centro de todas as coisas, e ao se tornarem um centro, o senso coletivo não existe, ou existe pouco maduro. Por quê? Porque ela vai chegar e ela não vai entender que não é a vez dela, é a vez do outro, mas ela quer, porque é ela que está ali agora. Isso é um amor desordenado que nós podemos ensinar para os nossos filhos, tá? Qual que é um diagnóstico bíblico? Pode mudar, por favor?
que eu estou amando o meu filho desordenadamente, tá? Pais usam muitas vezes os conflitos, né, usam os filhos, na verdade, para obter sentido, identidade, reconhecimento, controle, né? Isso gera, né, uma pressão invisível, uma expectativa insustentável para a vida dos pais. Quer dizer, eu não posso viver em função dos meus filhos, eu devo viver em função de Deus, e o reflexo de amar a Deus é o que traz então a vida dos meus filhos. Olha só, tem um autor que ele diz uma coisa interessante, ele fala assim: os filhos tornam-se instrumentos para a nossa aceitação. Quando isso acontece, o amor se torna exigência e não dádiva. Porque nós, como pais, às vezes temos medo de ser pais ruins, não é assim? Será que eu estou fazendo errado? Será que tirar? Frustração? Será que... Porque existe uma pressão muito grande externa daquilo que nós chamamos de trauma. Tudo que você fizer vai criar um trauma na criança. Ou seja, inibe muitas vezes os pais de tomarem decisões sábias e corretas e bíblicas em como devem educar os seus filhos, em discipliná-los, em corrigi-los, em instruir o coração deles. Mas muitas vezes, pelo medo do erro e do confronto, os pais acabam cedendo a esse amor desordenado no coração dos seus filhos e por causa dos seus filhos. E isso obviamente traz grandes problemas, tanto na escola quanto em casa. Então, o Senhor, né, em Hebreus 12:6 diz assim: o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. Quer dizer, o próprio Deus, Ele se coloca como um Deus amoroso, que corrige a quem Ele ama, porque o amor de Deus por nós não é desordenado, é ordenado. Quando Ele fere o Filho dele na cruz, e Cristo então morre na cruz do Calvário, é um amor ordenado. Deus sabia exatamente o que estava fazendo para expressar o amor. Alguns princípios redentores para reordenar esse amor. Pode passar, por favor? Eu quero falar alguns deles. Primeiro, quais são alguns princípios para que a gente mude a postura, trabalhe em favor da escola, trabalhe no amor ordenado pelos nossos filhos? O primeiro deles é o quê? Amor que o quê? Se você não disciplina o seu filho, você não o ama suficientemente. É uma verdade dolorosa, mas é uma realidade. Amor de verdade sempre vai disciplinar, sempre vai limitar, sempre vai colocar regras, sempre vai colocar os portões de proteção. Deus faz assim. Como que você reordena o amor pelo seu filho? Primeiramente, olhando para Deus, obviamente, né? Mas o amor que disciplina é amor redentor. Por quê? Porque Deus, acabamos de ler, Deus disciplina quem Ele ama. Então a indisciplina não faz parte do caráter de Deus. O fato dele amar, Ele me disciplina, né? Uma vez meu filho me perguntou assim: se você me ama, por que você fica me disciplinando então? Eu falei: exatamente por isso, porque eu te amo. Eu amo tanto que eu estou tão preocupado com você, que eu não quero que você fique à mercê do seu próprio coração. E a Bíblia diz que a criança entregue ao seu próprio coração, ela é uma criança o quê? Tola, porque ela está entregue aos seus desejos. Ninguém a limita, faz o que quer, quando quer, na hora que quer, fala do jeito que quer com as autoridades. Quer dizer, não é um amor verdadeiro. Se eu amo meu filho, eu vou discipliná-lo. O amor redentor disciplina, o amor redentor corrige, porque Deus faz isso, é um modelo divino. Outra coisa, o amor que reordenado é que coopera com o quê? Com a comunidade escolar. Veja bem, se você colocou o seu filho para estudar nessa escola, você acredita que essa escola tem virtudes que são importantes para a vida dos seus filhos. Então você não trabalha contra, você trabalha a favor da escola. Em que sentido, né? O lar e a escola não são rivais, mas aliados no cuidado da alma da criança, principalmente numa escola cristã. Então aqui precisamos reconhecer que a educação é uma missão compartilhada e é essencial. Eu vou falar uma coisa, eu não estou dizendo que isso seja pecado, tá bom? Entenda bem, mas eu não deixo os meus filhos, é uma coisa minha, eu não estou dizendo que se o seu filho faz, está errado, para mim é uma questão, eu não deixo
os meus filhos chamarem as professoras de tia. A tia deles é as minhas irmãs e a irmã da minha esposa. As professoras deles são as professoras. Porque eu penso assim, pode ser que eu esteja, tudo bem, não é? A pessoa estuda 4 anos pedagogia, sistemas de educação, essa ideia de tia também é uma questão histórica, né, que vem do modo e da formação pedagógica no Brasil. Então ela não é a tia, ela é uma pedagoga, ela é uma especialista em educação. Ela, né, então assim, é o respeito de que alguém, né, assim, eu sempre tento mostrar para os meus filhos, e também assim, quando eu vou conversar com a professora, eu tenho uma profissional na minha frente, que estudou 4 anos, e que fez especialização, e que talvez está dando aula há 20, quer dizer, para eu dizer alguma coisa do tipo, olha, e se for por aqui, é com zelo e cuidado, porque ali é o lugar de autoridade dela, não a minha. Não se pode se eu pago escola, se eu não pago, né? Ali a autoridade dela, ela é a autoridade. Então isso é importante, ou seja, cooperar com a escola, no sentido de entender que a educação é uma missão, e essa missão compartilhada. Você chegou para essa escola, você chegou para esse professor, e você disse assim como pai, não sei se você pensou sobre isso, olha, a missão de educar os meus filhos é minha, mas olha só, eu não tenho todo o preparo suficiente pedagógico para isso, de alfabetização, tudo mais, então vamos fazer o seguinte, eu vou colocar o meu filho aqui, porque eu vou compartilhar com vocês um bem precioso, que é a vida deles, e que é o que eu acredito sobre educação. Então eu vou cooperar com você, fazendo o quê? Rotina, ensinando respeito, lendo Bíblia em casa, porque é uma escola cristã, orando com os meus filhos, quer dizer, aqui vai ser uma extensão, não vai ser o centro da educação dos meus filhos. Escola não é o centro de educação dos filhos. O centro de educação dos filhos é onde? Em casa, onde ele vê o pai lendo a Bíblia, a mãe lendo a Bíblia, orando juntos, criando rotina. Então quando ele chega na escola, ele chega num ambiente que deve ser muito parecido com a casa dele. E aí uma coisa interessante, eu vou fazer aqui uma pergunta, não fique chateado comigo, tá? Se você ficar, depois eu te dou um abraço. Você talvez diga assim, imaginemos, olha, né, eu vou colocar lá meu filho por causa da Bíblia, da oração, da leitura, mas isso são práticas domésticas? São práticas domésticas? Quer dizer, são práticas que eu estou fazendo diariamente com os meus filhos? Ou são virtudes que eu levanto a mão e falo assim, obrigado Senhor, porque a escola lê a Bíblia com meu filho, ora com meu filho, que tem a professora, que tem um capelão, uma bênção, tudo isso é uma bênção. Mas e você pai, que Efésios 6 diz que você pai, homem, é o responsável pela educação do seu filho, como é que está lá? Como é que está o processo na sua casa? De educar, de disciplinar, de ensinar, de corrigir, de compartilhar isso é importante, porque revela coisas sobre o seu coração, sobre o que você acredita. Então o amor que é reordenado é um amor que coopera com a comunidade escolar. Acabou ficando 2 repetidos ali, mas eu vou falar aqui, tá? Outra coisa que a gente deve fazer nessa perspectiva é o amor que é reordenado, ele deve ser um amor que aponta para Cristo, e não só para o fim da educação. Qual é o fim de todo ser humano? A glória de Deus. Glória de Deus. E o texto que nós podemos entender, pais não são salvadores de filhos, são mordomos das vidas que pertencem a Deus. Essa é uma verdade. Ensinar filhos a viverem debaixo da autoridade divina é o maior ato de amor que um pai pode fazer. Então como eu reordeno esse amor? O meu amor a Cristo deve ser reordenado primariamente. É isso. E depois eu ensino os meus filhos a amar a Deus, fazendo aquilo que eu falei para vocês. Porque também sabe o que pode acontecer? Você pode ser um pai cheio de rotinas, seus filhos podem ser um aluno excelente, mas ele pode não amar a Deus, e nem você. Então é só educação, que é bom, né? Vai criar um bom cidadão, mas todo o fim principal do ser humano, e a missão de qualquer coisa que nós nos relacionamos como cristãos,
é a glória de Deus, o amor a Cristo e o conhecimento dele. Então, às vezes, o seu filho vai tirar uma nota baixa, e talvez a primeira coisa que você vai fazer não é questionar o que ele tirou, mas é sondar o coração dele, por que ele tirou aquela nota. Não estudou o suficiente, por quê? Ou se estudou, talvez ele não conseguiu, e como que isso pode mostrar a fraqueza nele para que ele dependa mais de Cristo? Nós precisamos aprender a conectar o Evangelho a todas as áreas da nossa vida. Quando o seu filho briga na escola, olha que oportunidade de você ensiná-lo a amar ao próximo com o Evangelho, e de não simplesmente tirar satisfação porque brigaram com ele. Olha que boa oportunidade quando a professora faz alguma coisa que seu filho fica chateado, mas você vai ensinar a amá-lo e a respeitar, independente das suas emoções, porque o Evangelho ensina isso. Então, olha como você vai chegar em uma reunião escolar, como pai, como mãe, e o modo que você se posiciona diante da coordenadora, da professora, vai mostrar um modo que você as respeita, como Romanos 13 ensina, e o seu filho vai estar talvez vendo isso. Evangelho, porque o próprio Cristo se submeteu às autoridades. Então, reordenar o amor, primariamente, é perguntar como que nós estamos amando Cristo, e como que nós amamos Cristo diariamente. Então, esse amor, ele não deve ser só corrigido, ele deve ser apontado para o lugar correto, e esse lugar correto é Cristo Jesus, que é o fim de todas as coisas. Romanos 8 fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados pelo seu propósito. Agora, o que é esse bem? Que todos se tornem a semelhança de Cristo. E esse é o objetivo principal da educação escolar, da educação familiar, da parceria, de tudo que nós fazemos. Porque eu confesso para vocês, é fácil a gente dizer assim, não, tudo é para a glória de Deus, mas e no conflito, e no problema, e quando chega um problema escolar, pedagógico, como tudo isso pode ser resolvido para a glória de Deus? Se Cristo é o nosso Senhor, Ele deve ser o Senhor em cada partícula, cada parte da nossa vida, inclusive o modo em que nós educamos nossos filhos. E veja bem, lembre-se uma coisa importante, os salmos familiares, Salmo 126, 127, 128, fala que filhos são o quê? São o quê? Herança, quer dizer que não pertencem a mim, não pertencem a você. Eu vou dizer uma coisa para você, mas não é para entristecer seu coração, é para você ficar feliz, tá? Um dia o seu filho não vai ser mais o seu filho, concorda comigo? Os laços na eternidade, a gente não sabe muito sobre isso, a Bíblia não fala muito. Eu sei que eu vou saber que ele é o meu filho, mas eu ainda não entendo biblicamente como que vai ser esse laço na eternidade. Mas ele não vai ser mais o meu filho na eternidade, ele vai ser povo de Deus, filho de Deus. Não sei como é que eu vou me relacionar, não sei, mas o que isso significa? Que primariamente os meus filhos não pertencem a mim, eu não devo educar os meus filhos como se eles fossem minha propriedade, eu devo educar os meus filhos como se eles fossem e realmente são propriedade de quem? De Deus. E isso é um princípio importante, porque eu vou chegar para Deus e dizer, Deus, o Senhor que é dono dos meus filhos, como o Senhor quer que eu os eduque? Porque eu sou só um mordomo, obrigado por isso, mas sou somente um mordomo, Senhor. Então me fala como o Senhor quer que eu eduque as suas propriedades, os seus filhos, e não os meus simplesmente, mas do Senhor. Isso reordena o nosso amor a Deus e aos nossos filhos. Para concluir, eu quero dizer uma coisa importante para você, tá? O amor redentor não diz, meus filhos, minhas regras. O amor redentor, ele diz o quê? Teus filhos, Senhor, tua vontade. O amor desordenado, ele vai dizer, meus filhos, minhas regras, porque são meus. Mas o amor ordenado, o amor redentor, ele vai dizer, teus filhos, Senhor, tua vontade. O que o Senhor quer fazer na vida dos meus filhos, e por que o Senhor quer fazer isso? O lar
não é um trono de ego dos pais, mas é um berço do discipulado cristão. Provérbios 22:6 diz assim: educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, vai fazer o quê? Não se desviará dele. Ou seja, a Bíblia nos chama a um ato muito profundo, que é cuidar dos filhos e cuidar do coração dos nossos filhos. E cuidar do coração deles não é uma tarefa fácil. Nós precisamos da ajuda do Senhor. E sabe uma coisa boa? Deus promete ajudar a gente. Deus promete. Quando eu olho para a Bíblia, eu sinto talvez o que você sente: fracasso em muitas coisas, rotina, disciplina que eu aplico errado, às vezes sou injusto com os meus filhos. Mas sabe uma coisa que não é conformismo, mas é graça e esperança? Eles têm alguém maior do que eu na vida deles, é o Senhor Jesus. Ele é o Pai perfeito, Deus é o Pai perfeito, Cristo é o irmão perfeito. Ou seja, eu tenho um Deus que pessoalmente cuida dos meus filhos, muito mais do que eu poderia cuidar. Isso é graça de Deus. Então entenda muito bem, não leve sobre os seus ombros como pai e mãe a responsabilidade de salvação dos seus filhos. Assuma a missão de que Deus os deu para que você os eduque, mas na verdade a salvação pertence ao Senhor, e é o Senhor quem vai continuar cuidando dos nossos filhos, até quando nós falhamos. Até quando nós falhamos. O que eu disse tudo aqui, talvez de uma forma mais dura, mais séria, mais veemente, não é para que você olhe para tudo isso e desespere, é para que você corra, aliás, fuja disso, de tudo que eu falei do amor desordenado, mas corra para o lugar correto. Fuja disso, mas corra para quem? Para Cristo, porque ali há restauração, perdão e graça. Eu posso dizer uma coisa para você, só entre a gente, não conte para ninguém. Talvez você está orando pelo seu filho, talvez não, eu espero que você ore pelo seu filho, pedindo para que Deus guarde o coração dele, restaure ele, mas sabe, talvez quem está precisando de uma restauração é a gente, porque estamos os amando desordenadamente. Talvez a oração tenha que ser: Senhor, me ensine para que eu ensine meu filho. E Deus é bom, Ele faz isso, Ele nos ama suficientemente para nos perdoar, para nos dar a esperança e para nos apontar para o lugar correto, que é quem? Cristo Jesus. Então, o que eu disse hoje não é para você sair daqui triste, talvez triste, a tristeza é uma coisa boa, lembra? Não dá para preservar de todas as frustrações, mas ao mesmo tempo dá para olhar para o lugar correto, e o lugar correto é a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos anima, que nos incentiva a continuar na grande e preciosa missão, e também avaliar o nosso coração, como nós nos relacionamos com a escola, com os nossos filhos, com aqueles que fazem parte dessa cooperação, da missão que Deus me deu para educar os meus 2 filhos e cada um de vocês com os filhos de vocês. Orem pelos professores, orem pela escola, orem pelos amigos dos seus filhos, ensinem os seus filhos a orarem por eles, para que eles possam entender que tudo o que eles estão fazendo é com o objetivo único de honrar e de glorificar a Deus, certo? Deus continue abençoando vocês, tá bom? Amém, obrigado, reverendo. Eu não sei você, mas isso é como o pneu do nosso carro, às vezes está murcho e a gente vai lá calibrar, e aí a gente sai com o pneu calibrado, ou seja, reorientado pela palavra de Deus. Não sei você, mas eu saio daqui assim. Então nós chegamos ao fim, dá vontade de ficar falando mais um pouco, ouvir mais um pouco, poderia, né, pessoal? É bom ouvir mesmo. Mas desde já a Escola Presbiteriana agradece mais uma vez a sua presença, a presença de todos. Eu convido a ficar de pé e nós orarmos, encerrando este momento. Pai, nós te agradecemos por tudo que ouvimos aqui. Sim, Senhor, já ouvimos, já lemos, já oramos nesse sentido. Mas, ó Deus, o tempo vai passando e a gente, ó Deus, vai perdendo o foco,
Mas obrigado, Senhor, pela Tua palavra que sempre nos reorienta. E que nós, ó Deus, possamos sair daqui mais cheios, mais convictos, mais amados, sabendo, ó Deus, que como pais, não somos, ó Deus, perfeitos no sentido que teremos filhos perfeitos, mas somos, ó Deus, filhos do Senhor, ó Pai, lutando contra o pecado e ajudando os nossos filhos também a lutar contra. Por isso, ó Deus, eu peço as mais ricas bênçãos do Senhor sobre a vida, Deus, do reverendo Tiago, da sua família e do ministério, e sobre todos aqui, pais e filhos, e que essa escola, ó Deus, continue, ó Pai, sendo essa parceira com os pais no dia a dia dos seus filhos. É no nome de Jesus Cristo que nós oramos, amém, e que Deus abençoe você e sua família, em nome de Jesus Cristo, amém. Deus abençoe a todos.